Oi, gente, seja bem-vindo para o meu vídeo no meu canal. Tá, vou pegar de novo. Oi, gente! Não, meu Deus do céu. Tá, eu preciso fazer uma abertura, né? Tô fazendo uma... Saturday night kind of thing. Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai começar um quadro novo aqui, que vai ser Moradora do Alasca Responde! Onde basicamente o nome já fala, eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Instagram, então se você não me segue, aproveita e já vai lá me seguir nas todas as outras redes sociais, que eu sempre postando conteúdos muito legais e divertidos sobre Alasca e sobre minha vida. O próximo Moradora Responde pode ser com perguntas de vocês daqui do YouTube mesmo, então só vocês colocarem aqui embaixo nesse vídeo, que aí no próximo vídeo eu vou respondendo já as perguntas diretas de vocês, tá? Acho que vai ficar um pouco mais fácil, mas... vamos interagindo. Bom, eu peguei algumas perguntas aqui e como eu sou uma pessoa que claramente sou bem agitada, eu não consigo fazer um vídeo só respondendo, então eu vou fazer um vídeo respondendo e maquiando ao mesmo tempo. Por que não? Acho que pode ser interessante. E não só isso, eu acho que também talvez pode ser que eu aproveite e faça um babyliss no meu cabelo. Acabei de lavar, tô esperando ele secar ainda que tá um pouco molhado. E aí, quando secar completamente, quando a gente terminar a maquiagem, posso mostrar como que eu faço babyliss pra vocês verem como que eu deixo meu cabelo mais ondulado, como finalizo, que vocês sempre perguntam. Então esse vídeo vai ser um vídeo completinho, com dúvidas de vocês. Maquiagem, e eu não vou fazer uma maquiagem extravagante dessa vez, vou fazer uma maquiagem mais casual, que eu usaria mais normalmente, assim, pra sair. E ainda cabelo. Minha querida, isso aqui é entretenimento, isso aqui tem tudo nesse canal. Vamos lá, tá? Só deixa eu começar hidratando a minha pele pra ela ficar hidratada, né? Eu tô com espinha aqui. Ai, gente, depois vocês ficam perguntando como que eu cuido do meu... como que eu cuido no frio, né? Mas pra mim a pior parte é o calor. Porque é no calor que eu tenho espinha. Ai, senhor. No inverno é uma maravilha, meu rosto. A primeira pergunta é como você acostumou com o frio no Alasca? Vou colocar na minha base enquanto eu já respondo por isso. E eu preciso lá molhar minha esponjinha. Tu vai esperar agora, espera aí. Às vezes eu fico meio assim, sem saber o que responder, porque às vezes eu não sei muito bem o que pensar. Eu sou um tipo de pessoa que aceita as coisas. Então, tipo, se é frio, é frio. Não tem essa, tipo, como você acostumou. Eu não parei pra ficar pensando assim, ai meu Deus, isso é tão difícil. Será que eu tô acostumando? Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu aceitei, era frio, era frio. Eu ia fazer o quê? Então não teve isso do tipo, eu me acostumei. Agora eu não sei se vai falar se acostumar ao ponto de não sentir mais frio, isso é impossível, porque fez menos 53 aqui no inverno passado. Então eu acostumar ao ponto de não sentir mais frio, acho que é inocência, acho, sei lá, eu não sei. Mas a gente tenta fazer o máximo possível pra não deixar com que o frio, mesmo que o frio extremo, seja um inimigo. Então, talvez a nossa forma de lidar com o frio foi sair de casa. Muitas pessoas aqui, principalmente, né, quando tá frio desse jeito, elas não fazem nada, literalmente nada. Eu lembro que a gente foi nas águas termais, tava menos 35. Aí teve uns amigos nossos que falaram assim, meu, como você consegue sair de casa? Tá muito frio. Aí a gente ficou assim, oxi, que a gente fica em casa sem fazer nada que nem vocês? Brincadeira, a gente não falou isso, mas eu queria ter falado. Próxima pergunta. Tá, eu acho que provavelmente essa não era a resposta que vocês queriam, né? Mas eu não sei que resposta pra isso. Próxima pergunta é uma pergunta que eu recebo bastante e vocês me marcam muito nesse tipo de vídeo. É verdade que o governo do Alasca paga para as pessoas morarem aí? E se for, quanto seria? Muita gente faz vídeo, compartilha vídeo falando que o governo, ele paga para as pessoas virem morar aqui. E isso é uma mentira. Ou é aquela coisa do tipo, não é bem assim, né? Não é que é 100% mentira, mas não é do jeito que as pessoas espalham a informação. Só para vocês entenderem mais ou menos, foi assim, um tempo atrás o governo daqui do Alasca encontrou uma grande quantidade de petróleo.
Inclusive, eles são os responsáveis pela maior parte de exportação de petróleo dos Estados Unidos, né? Do consumo de petróleo dos Estados Unidos. E como uma forma de retribuição do tipo, eles encontraram tipo, aí a gente encontrou aqui na sua casa, então, uma certa forma a gente vai retribuir isso pro povo, já que é a terra do povo. Então, como uma forma de gratificação pelas pessoas que são residentes do Alasca, eles dão 2.000, acho que é 1.800, quase 2.000 dólares anual, então uma vez por ano, para essas pessoas que já são residentes, ou seja, o governo não paga para você vir morar aqui, ele paga quem já mora aqui. Você entende a diferença? Do tipo assim, ele não tá querendo te trazer pra cá, ele tá querendo agradecer quem mora aqui por ser um bom cidadão, porque também um dos fatores é você precisa ser residente, e para você ser residente daqui do Alasca, você precisa transferir todos os seus documentos, ou seja, sua carteira de motorista, você precisa declarar a residência aqui, então você transfere, tipo, como se fosse o seu título de eleitor. Você tem que mudar pra cá, não é somente morar. Por exemplo, eu e meu marido, nós moramos no Alasca, mas a gente ainda não é considerado residentes do Alasca. Quando a gente bater 1 ano de residência, morando aqui, a gente vai poder entrar no programa de residentes. E obviamente pra você ser residente, você precisa ter toda a documentação. Você precisa ter o visto pra morar aqui, visto pra trabalho, carteira de motorista, tudo certinho tem que ser do Alasca. Aí você está apto a ganhar esses 2.000 dólares anual. E você também precisa ser um bom cidadão. O que é um bom cidadão? Não ter cometido nenhum crime, claramente, nesse período desse 1 ano. Então você tem que ser uma pessoa exemplar, sem estar envolvida com nada com a lei, sem estar ilegal, claramente, tá pagando os seus impostos. Se tudo estiver certinho, você não estiver cometendo nenhum crime contra o governo, e você é considerado um bom cidadão. Então você vai participar do projeto que beneficia. Eu acho que falei muito, não sei se deu pra entender, gente. Uma vez eu vi uma mulher passando o corretivo, ela falava que tem que passar o corretivo com um pincel chanfrado. Chique, gente. Aí eu quero tentar fazer pra ver se tá certo. Porque ela fala que você não precisa espalhar uma grande quantidade de corretivo. Tá, mas deixa eu ler a próxima pergunta. A próxima pergunta é: como você faz pra lidar com os haters? Amo o seu conteúdo, beijos. Beijos Deluxe by Vivi. Claramente, né, gente, não era uma coisa que eu estava preparada, e nem uma coisa que acho que ninguém tá preparado para pessoas que você não conhece, que tecnicamente não sabe sobre a sua vida, começar a agir como se soubesse. Eu não vou ser hipócrita e falar que, nossa, eu sofro demais com isso, porque graças a Deus a grande parte das pessoas que me seguem são pessoas que realmente gostam de mim. Só que uma coisa que é complicado, e que é mais complicado do que a gente imagina quando a gente tá de fora, é que por mais que você tenha 1000 comentários positivos e um comentário negativo, aquele comentário negativo ele pesa tanto, ele te magoa tanto, que às vezes você acaba esquecendo dos outros positivos. E eu sei que isso é um problema, claro que é um problema, porque vocês não merecem, mas, gente, vocês têm que entender que essas coisas de hate pegam muito no psicológico, sabe? Porque você vê, pelo menos eu falo por mim, tá? Eu fico tipo, mas você não me conhece, você não sabe nada da minha vida e você fala dessas coisas. Eu não tô acostumada a ter pessoas meio que entrando assim, sabe? Nos meus assuntos. Então, tipo, acho que uma coisa que eu tô tentando fazer agora, eu tô tentando parar de ler os comentários. O que às vezes acaba sendo ruim, né? Porque eu queria estar sempre... Eu gosto de ler os comentários de vocês. Mas se isso tá me deixando mal, eu prefiro não ler. Eu leio, tá? Falar assim, bem sincero, eu leio. Mas eu tô evitando, tipo, responder. Antes eu ainda respondia, mas agora eu tô evitando. Eu tô falando, ai, quer saber? Não vou mais nem responder. Isso os haters, tá, gente? Ficou bom. Fiz outro lado aqui rapidinho, tá? Então eu acho que basicamente eu tô tentando aprender a lidar com isso e tentando parar de me importar. Porque o que mais importa são vocês, são as pessoas boas que realmente gostam de mim, sabe?
Vocês nem reparem se tiver alguma coisa errada, tá? Vou dar mais fumadinha aqui no começo, só pra não ficar tão marcado. Igual aquelas meninas chinesas, assim, ó. Pronto, ficou bom. Próxima pergunta. Não entendi como você ainda não conhece os seus sogros, sendo que em um vídeo do YouTube você disse que morou com eles no início. Disse a Karen Cassimiro. Provavelmente o vídeo que ela tá se referindo é o vídeo que eu conto como eu conheci o meu esposo, como a gente começou a namorar, como foi toda a nossa história e como que a gente veio morar no Alasca. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês não assistiram esse vídeo, vão lá assistir, eu conto minha história inteira. Bom, eu nunca morei com os meus sogros, não falei nada sobre isso. Eu falei que eu morei com o Justin. Nós moramos juntos na Inglaterra no começo do relacionamento e ele morava sozinho. Eu não sei de onde tirou que eu morava com os meus sogros, porque eu falei que o Justin tava morando em um outro país por causa da Força Aérea. Então, não sei, eu acho que é basicamente isso. E aí, sobre não conhecer os meus sogros, que aí eu vou comentar já sobre isso também. Eu não conheço, porque eu comecei a namorar com o Justin. É avião, gente, calma aí. Jato, no caso, né? Eu comecei a namorar com o Justin em 2019. A gente tava só namorando. Por mais que a gente depois foi morar junto, a gente tava só namorando. E em 2019, né, eu fui pro Brasil. No final de 2019 eu fui pro Brasil e ele foi pra missão. E aí eu voltei pra Inglaterra no começo de 2020 e depois ele voltou pra Inglaterra também. A gente voltou a morar junto, claramente. E aí ele me pediu em casamento. Só que uma semana depois que eu tinha chegado na Inglaterra, a gente ainda não tava nem noivos. A gente tava só namorando. Bateu a pandemia, né, gente? Vocês já sabem, então basicamente tudo fechou. Nem se a gente quisesse ir pros Estados Unidos pra conhecer os meus sogros, ou eles irem lá pra Inglaterra pra encontrar com a gente, não dava, porque tava tudo fechado. Era pandemia, gente, né? E a gente não fez nada, e foi pandemia por 2 anos, 2020 e 2021. No final de 2021, a gente sabia que tava se mudando pro Alasca, então a gente falou, a gente tá indo pra lá, a gente sabe que já vamos aproveitar e vamos depois visitar eles. E a gente deixou pra visitar eles nas férias, que a gente teria mais tempo, e agora tá sendo nossas férias, meio do ano de 2022. Então, basicamente isso. Eu não comentei, mas eu prefiro, ultimamente, né, eu ando preferindo usar tudo meio que cremoso do que em pó. O único lugar que depois que eu vou aplicar pó é nas minhas olheirinhas aqui, embaixo do meu olho. Próxima pergunta. O que ou quem mais te incentivou a começar na internet? Bom, então, eu sempre gostei de fotos, mas eu não era muito boa nisso. E depois que eu pintei o cabelo de ruiva, minha autoestima melhorou bastante. E aí eu comecei junto com a minha irmã mais nova, que foi o momento que a gente se aproximou muito. A gente começou a postar bastante coisas, bastante fotos. Ela gostava muito de fotografia, mas ela era muito tímida. Agora ela tá melhor, mas ela era extremamente tímida. Então meio que a forma dela também de se expressar na rede social era comigo, sabe? Porque ela não tinha coragem de aparecer. Gente, tô passando um pouco de blush assim em tudo que é lugar, porque eu acho que fica às vezes um pouco mais natural. Tá natural? Não tá, provavelmente, mas quem liga? Vou passar um pouco de mais contorno. Outro chato! Então, aí eu comecei a postar essas fotos, as minhas fotos hoje começaram a chamar um pouco de atenção, comecei a ganhar seguidores. E eu comecei, tipo, até fazer parceria com algumas coisas, assim, umas coisas muito pequenas aí no Brasil, quase nada praticamente. Foi quando eu comecei a gravar mais stories, né? Comecei a aparecer, comecei a falar mais. Eu não tinha, assim, nenhuma parte de incentivo das minhas amigas da época. Inclusive, quando eu postava, meio que tiravam um sarro de mim, porque era bem começo mesmo, ainda praticamente nem tinha seguidor. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei porquê.
Eu acho que eu nunca tinha intenção, eu só gostava, eu gostava realmente, eu me divertia, eu gostava bastante. Mas vocês querem saber a parte que realmente começou, né? Eu comecei a ver um pouco a internet, talvez com outros olhos. Durante a pandemia, eu estava muito entediada, porque eu morava na Inglaterra, né? Eu tava presa praticamente, não trabalhava durante aquele período. E eu não tinha muito o que fazer, e eu gostava bastante de pintar, gostava bastante de fazer arte, de pintar coisa. Então meu marido foi e me deu uns cadernos. A gente foi, comprou material, comprou caderno, lápis de cor, lápis, um monte de coisa. E aí eu comecei a pintar, comecei a desenhar. Inclusive na época eu até vendia desenho, eu fazia retrato das pessoas e vendia. Ganhei uma graninha, tá? No Natal. E aí eu comecei a postar na internet, foi quando meus vídeos começaram a viralizar. Eu ainda tenho aqui o teclado. Um dos que mais viralizou foi o teclado. Inclusive tá faltando uma tecla aqui, mas tá no chão. Foi o teclado que eu comecei a fazer para a plataforma TikTok, e foi quando as pessoas começaram a me seguir. Só que somente quando mudei pra cá, para o Alasca propriamente dito, né? Eu fiz meu primeiro vídeo porque eu tinha contraído coronavírus, e aí eu fiquei muito mal, fiquei bem assim, bem malzinha mesmo. Eu contei sobre como era o meu relato, eu relatei como estavam sendo os meus dias morando aqui no Alasca. E foi aí que surgiu o relato de uma moradora do Alasca, literalmente, e vocês gostaram bastante, então eu meio que acabou, aí foi aí que, né, acabou surgindo toda essa coisa de trabalhar com a internet. Honestamente, estou muito feliz, eu não poderia pedir nada além disso. Tudo que a internet tem tudo que a internet vem me proporcionando é uma coisa que assim, muito maior do que eu imaginava. E eu espero muito ainda que eu ainda cresça muito mais pra conseguir alcançar todos os meus objetivos, né? E eu agradeço muito por vocês estarem aqui acompanhando e fazendo parte disso. E quererem ouvir as minhas histórias, principalmente. Eu não ia passar pó no rosto inteiro, mas eu acho que vou passar, viu? Eu falei que não ia passar pó na cara inteira, né? Eu tô passando já. E um pouquinho no bigodinho aqui chinês. Pronto, nem foi na cara toda. A próxima pergunta é: o que sonhava em ser quando criança? Eu acho que, assim, criança ela muda de opinião o tempo inteiro, né? Mas eu acho que um dos sonhos mais consistentes que eu tinha e que era o mais frequente é que eu jurava que eu iria trabalhar na NASA. Jurava. E não é um sonho tão distante no sentido de ser muito criança, não, tá? Eu queria ainda trabalhar na NASA até quando eu comecei a faculdade. Então até praticamente adulta. Eu vou colocar cílios postiço, mas eu gosto de colocar cílios postiço, eu corto ele porque eu coloco literalmente só no cantinho, e eu sempre pego o menor, o mais discreto cílios postiço da loja. Nada contra, tá? Mas eu odeio cílios postiço ou extensão de cílios que é tipo muito grande, assim. Eu acho muito grande. Então, muito artificial. Eu não gosto dessa vibe mais artificial, sabe? Tem gente que gosta e tá tudo bem. Tem gente que espera uma década, né, até ficar transparente. Eu não espero. E eu acho que funciona mais. E aí eu coloco basicamente assim, ó. Eu levanto e em vez de colocar os cílios aqui em cima, eu coloco os cílios por dentro. Aí ele fica... Dá pra ver? Ele fica bem discretinho. E aqui, ó, aqui você não consegue ver os cílios. Então, tipo, sabe, não tem aquela coisa de você ver a cola, quando você tá piscando a pessoa vê que os cílios não é seu. Ele fica tipo uma emenda de como se fosse seus cílios mesmo. É verdade que aí não tem cobra? Sim, é verdade. O Alasca ele é conhecido como tipo, 0 cobras. Não existe cobras no Alasca. É isso. Eu vi mais pergunta aqui, vou colocar e eu vou dar uma olhada aqui, vai pegar mais perguntas de vocês. E aí eu vou terminando aqui, eu vou só passar, acho que provavelmente um outro gloss e vou arrumar meu cabelo com vocês, rapidinho. Eu vou começar agora a fazer minha babyliss, já coloquei minha babyliss pra esquentar. Normalmente, às vezes eu separo o cabelo, vou fazendo por camada, mas quando eu estou com pressa, não tô falando que eu tô com pressa agora, né?
Mas eu acho que não tem necessidade, de que a gente consegue fazer um babyliss sem necessariamente prender o cabelo inteiro. Então eu só separo ele aqui assim, de boas, e vou pegando aqui as partes. E aí é engraçado porque a primeira pergunta é: você sempre cuidou do seu cabelo sozinha ou no Brasil frequentava salões de beleza? Eu sempre cuidei do meu cabelo sozinha, desde que eu tenho entendimento por conta própria, né? Quando eu era criança, a minha mãe levava a gente no salão pra cortar o cabelo. E eles sempre cagavam, sempre. Sempre, sempre, sempre cortava mais curto, ou o corte não ficava bom, ou isso, aquilo. Mas o que mais me irritava era cortar mais do que eu queria. Então era uma coisa que sempre me irritou muito em salão de cabeleireiro. E aí depois disso, a minha irmã mais velha, ela aprendeu a cuidar tipo, começar a cortar o cabelo. Então, nisso que ela aprendeu como cortar o cabelo, literalmente todo mundo da minha família começou a cortar o cabelo com a minha irmã. Todo mundo. E aí a gente nunca mais foi no salão pra cortar o cabelo. Minha irmã sempre fazia arte pintando meu cabelo. E aí quando eu virei ruiva, ela também que pintava pra mim. E depois eu tive que aprender a pintar sozinha, né? Porque antes era ela, eu tinha ela pra tudo, assim. Mas eu ainda, toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre coloração, sobre se aquela numeração vai dar certo ou não no meu cabelo, eu pergunto pra ela. Ó, até shampoo ainda. Eu pergunto pra ela, falo: Jennifer, esse shampoo com esses ingredientes vai funcionar? E aí ela sempre me avisa. Ela não é cabeleireira, não é nada, tá, gente? É só que a gente é muito curiosa. A gente sempre aprendeu a se virar muito sozinha na minha casa. Uma outra coisa também que fez eu cismar muito cabeleireiro é que depois de grande, né? Depois que já tinha cabelo ruivo, eu fui num salão, no Jardins, chiquésimo. Tinha 3 cabeleireiros cuidando do meu cabelo. 3 profissionais. Era pra retocar a raiz e eu queria que eles... meu cabelo ele tava num 9, né? Na época ele tava num 9.7, que é quase tipo, é um ruivo bem claro. E eu queria dar uma escurecida. Os caras, eles cortaram o meu cabelo, as minhas pontas ficaram secas e castanhas. O meu cabelo ficou muito escuro e a minha raiz ficou castanha. Ou seja, a minha raiz estava castanha, tipo chocolate. As pontas estavam chocolates e o meio do cabelo tava de outra cor. Então, tipo, eu fiquei... E eles eram especialistas em colorometria, tá? Era isso. Então eu fiquei muito chateada. Eu vou jogando pra trás, gente, que acho que fica mais fácil pra mim, tá? Então depois disso eu prefiro fazer as coisas sozinha no meu cabelo. Porque se eu for fazer merda, eu faço sozinha. Próxima pergunta. Saiu do Brasil pra morar fora com que idade? E como foi lidar com o choque de cultura? Eu tive bastante vocês perguntam, na verdade, bastante sobre isso, sobre choque de cultura, porque a gente vê muita gente fazendo vídeo dessas coisas, né? Bom, a primeira parte da pergunta era com quantos anos eu saí do Brasil. A primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha 21 anos. Só pra desencargo de consciência, eu tenho 26 agora. Sobre choque de cultura... Eu sou um tipo de pessoa, já vou pedir desculpa já se eu for desapontar, se essa não era a resposta que vocês queriam ouvir, porque provavelmente vocês queriam ouvir, tipo, Ai, mas os gringos, eles são assim, eles são assados, eles são doidos, eles, sei lá, não tomam banho. essas coisas super fakes que as pessoas ficam compartilhando, achando que isso determina uma população inteira. Enfim, eu sou um tipo de pessoa que eu não me apego em pontos negativos em nada na minha vida. Nada na minha vida eu fico me apegando na parte negativa das coisas. E normalmente as pessoas elas assimilam choque de cultura com coisas negativas, coisas que elas não estão acostumadas, coisas que elas ficaram assustadas, um choque, né? Choque realmente de culturas diferentes. Só que eu sempre fui muito aberta a coisas novas, eu sempre fui muito aberta a culturas novas, a aprender coisas novas. Então, nada do que eu vi e vivenciei eu achei que tenha sido um choque. Nada que eu vi e vivenciei eu achei que tinha sido fora do normal. Porque eu entendi que aquilo fazia parte da realidade deles e eu nunca guardei isso na minha mente. Então, mesmo que se eu fosse apontar alguma coisa agora, eu provavelmente não conseguiria, porque eu não lembro de nada em que tenha me marcado nesse nível.
desculpa o desapontamento. E aí isso se aplica a mesma coisa de quando vocês perguntam do Alasca, tipo, qual é a parte negativa, qual você prefere, o verão ou o inverno, qual é a parte negativa do inverno? Gente, pra mim não tem parte negativa, eu não posso fazer nada, eu só aceito e eu tento pegar sempre as partes mais bonitas e levar isso pra minha vida. Então, tipo, o inverno é muito frio, sim, é muito frio, mas eu acho que parece um paraíso de gelo. Então o meu sempre tem do tipo, porém, existe essa beleza, sabe? Você vê muitas pessoas na rua, muita aglomeração de pessoas reunidas? Não, não. Não sei se faz parte da cultura deles ou se é porque eu não reparo mesmo. Pode ser que eu não repare, porque eu não, como eu falei, eu não fico muito reparando assim se tem gente na rua, não. Não é a minha preocupação. Eu acho que quando eu tô andando, então eu nunca reparei. Mas depende, vai de coisa pra coisa, assim. Eles estão mais em lugares específicos, então as pessoas elas vão estar mais, sei lá, em um restaurante, ou em um bar, ou no mercado. Então você vai ver aglomeração de pessoas mais ou menos nessas regiões onde tem algo acontecendo. Não necessariamente alguém sentado na pracinha. Isso não tem. Se tem, não faz parte do meu vínculo de amigos. Então, não sei. A próxima pergunta. Eu tô percebendo que eu sou uma chata, né? Não vejo nada, não acho nada ruim, tá tudo bom. A vida já tem problema demais pra gente ficar achando um problema em cada coisinha. O que fazer pra conseguir morar fora? Dinheiro, visto? Nos dá dica, por favor. Claro, eu também recebo bastante isso. E aí, enquanto eu vou fazendo aqui minha babyliss, eu vou contando mais ou menos dica pra vocês. Bom, a minha situação, né, ela aconteceu muito fora do normal. As coisas que aconteceram como eu tô morando aqui é muito fora do padrão. Como eu consegui meu visto, também é fora do padrão, porque eu tinha ordem militar pra conseguir visto. Mas se eu estivesse, tá, de fora, o que eu faria? A primeira coisa que eu faria, eu começaria a pesquisar países, estados em que facilitam a vida de imigrante, em que facilitam você tirar a documentação, em que facilita você, em que permite que você abra uma conta de banco, que você alugue uma casa, que você compre um carro. Coisa que mesmo que você esteja se regularizando, se documentando naquele país, ele permite que você tenha pelo menos uma vida digna. Então, eu primeiro viria isso. Depois eu começaria, obviamente, juntando dinheiro, eu tiraria o meu passaporte, o que obviamente é muito importante. Veria qual tipo de visto se precisa de visto, dependendo do país, e qual tipo de visto eu preciso ter e eu consigo ter. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, um lugar que facilita muito a vida de imigrante brasileiro é Portugal. Isso porque Portugal tem um acordo com o brasileiro que você consegue tirar a cidadania por causa, né, da colonização de Portugal no Brasil. Então é meio como se fosse uma recompensa. E porque tá ilegal, gente, não é uma vida muito justa assim, sabe? Vários outros lugares da Inglaterra permite também que você consiga entrar no país sem tirar passaporte antecipado, então você consegue tirar o visto já na imigração, que facilita muito, diferente dos Estados Unidos, que você tem que fazer entrevista, tem que pagar, tem que fazer um monte de coisa pra você tirar o visto. Então, veja isso, veja o país, junte dinheiro, veja como que você faz pra se legalizar naquele país, se você consegue tirar conta de banco, como que é tipo, planos de saúde, como que é a saúde, a educação. E vai na fé. Acho que a partir do momento que você começar a se informar quais são os documentos, você vai conseguir encontrar um caminho. Mas seja organizado, junte dinheiro e se programe, não faça nada na loucura. Próxima pergunta. Se você pudesse criar uma lei para o mundo, qual seria? Acho que essa é bem profunda, hein? Essa é profunda. Eu acho que provavelmente a gente tá pensando em algo imaginário, né? Porque pensando na realidade, não sei se isso funcionaria. Mas o que eu consigo pensar provavelmente seria alguma coisa de igualdade. As pessoas deveriam se tratar realmente como seres humanos. Uma questão de união de espécie. Em que a gente entendesse que nós não somos inimigos um do outro. Mas sim que a gente é a mesma espécie lutando pelo bem, um bem comum.
Então, por exemplo, a partir do momento que você entende que você é igual a qualquer outra pessoa, não vai existir mais racismo, preconceito, religião, intolerância religiosa, principalmente. Todas as pessoas, elas teriam suas particularidades, mas o mundo aceitaria aquela particularidade, sabe? E isso acho que seria muito melhor como uma nação. E a gente principalmente entender até que a gente precisa cuidar da onde a gente mora, a gente precisa cuidar do próximo. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez o ser humano entender deveria ser uma lei, assim, sabe? Se você não tratar o seu próximo, que nem na Bíblia, se você não tratar o próximo como a si mesmo, acabou o negócio, não tem papo. Vai pra cadeia. Sei lá, gente. Mas eu acho que o mundo precisaria disso. Tinha acabado a bateria da câmera, eu só dei uma viradinha na franja, mas já tinha terminado todo o resto. Eu fico assim, gente. A última pergunta que eu não terminei de responder era sobre qual é a sensação de acordar de madrugada e estar claro. Como eu falei, já tá voltando a ficar escuro. Tá levemente escuro, mas a sensação é que, tipo, parece que eu perco um pouco o sono quando eu abro a porta e eu vejo essa janela aqui, tá vendo? Tá bem claro, parece que já é de manhã e já é hora de acordar. Você vai ver 3 horas da madrugada. E aí, se eu abro demais o olho, eu acabo perdendo o sono. Então eu tenho que tentar me focar e fazer o meu xixi e voltar logo pra cama, que aí eu consigo voltar a dormir. Caso contrário, comece a me dar um pouco de insônia. Mas eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem e do meu cabelo, que é assim que eu faço. Espero que vocês tenham gostado desse quadro do Moradora Responde. Não esqueça de comentar aqui embaixo as perguntas que vocês querem pro próximo vídeo. Não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima!